Hoje eu vou trazer para vocês essa estação meteorológica e com ela a gente vai poder fazer a nossa própria previsão do tempo diretamente aí na nossa casa. Essa estação acompanha essa telinha que ela é Wi-Fi 2.4 GHz e ela vai te fornecer 14 sensores diferentes que vai dar para a gente utilizar diretamente lá no nosso Home Assistant. Então vamos para o vídeo que eu vou contar todos os detalhes dela para vocês. Fala galera! Antes então de eu falar sobre essa estação meteorológica, se é a primeira vez que está aqui no canal, já pensa em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue nas minhas redes sociais que eu sempre estou postando coisas novas por lá. Inclusive, eu já tinha mostrado um pouquinho dessa estação lá no Instagram. E se já gostou, não esquece, deixa o seu like, que isso é muito importante para mim. E antes de mais nada, eu queria agradecer a Banggood, pois foi ela que me enviou esse produto. O link para compra eu vou deixar aí na descrição. Esse aqui é um produto grande, então infelizmente eu fui taxado, mas lá na Banggood, ao efetuar a compra, você pode selecionar o seguro alfandegário, que se por um acaso você for taxado, né, a própria Banggood cobre esses custos. Por isso que eu indico para vocês a Banggood. Vamos então falar aqui um pouco da estação. Como eu comentei, são 14 informações que ela vai disponibilizar e ela também acompanha aí esse display que você pode visualizar tudo aqui. Esse display ele é Wi-Fi 2.4 GHz, então é ele que vai conectar na sua rede local e a estação envia as informações para esse display em RF 433 MHz, o que nesse caso é bom porque você pode colocar tranquilamente, né, inclusive o local ideal para você fazer a instalação, às vezes é no telhado da sua casa para que ali ela pegue melhor esses dados meteorológicos. Antes que vocês já perguntem, ela não é compatível com a plataforma Tuya, tá? É uma plataforma própria. No caso, você vai enviar as informações dessa estação meteorológica direto para dois sites, né, que são servidores aí de previsão do tempo gratuitos, e lá você vai ter as informações todas aí da estação. Inclusive, eu vou mostrar para vocês depois no computador como que funciona tudo isso. E também de lá você vai colocar essas informações direto no seu Home Assistant. Também dá para acessar localmente, mas nesse caso eu não vou comentar no vídeo, tá? Você vai utilizar a plataforma REST. Eu utilizei direto via site e eu achei que funciona muito bem, não tive problemas quanto a isso. Vamos então começar a falar aqui primeiramente do módulo externo, tá? Ele funciona com 3 pilhas do tipo AA. Conforme o fabricante, as pilhas duram até 2 anos, então não tem necessidade de utilizar pilhas recarregáveis, até porque a partir de 3,6 volts ela já vai acusar pilha fraca. E uma pilha recarregável geralmente são só 1,2 volts que vai chegar no 3,6, tá? É melhor por isso uma pilha alcalina comum que é 1,5 volts, tá? Então fiquem de olho nisso. Mas aí o que ela tem aqui de sensores? Essa parte inferior é um barômetro para medir a pressão atmosférica. Logo acima ela faz a medição da velocidade do vento. E também falando de vento, aqui embaixo tem uma biruta que é para medir a direção desse vento. A instalação dela tem um detalhe interessante que é o quê? Se você vai fazer a instalação no hemisfério norte, para que a direção do vento fique certa, aqui na base da biruta tem aí norte, sul, leste, oeste, então basta você apontar para o norte, levando-se em consideração essa marcação aqui embaixo. Se você está no hemisfério sul, basta você apontar esse painel solar aqui para o norte, que automaticamente então ela já vai ter a medição correta. Fiquem de olho nisso, tá? Antes até, inclusive, eu quero falar aqui sobre o manual, que vale a pena sim dar uma lida, porque é um produto que tem muitas informações e aqui tem tudo bem detalhado, tá certo? Continuando, ele tem aí sensor de temperatura e umidade, nesse caso vai fazer a medição externa e vai te dar também as informações do índice de calor. Inclusive eu tenho um vídeo sobre índice de calor, né, que é baseado na temperatura e na umidade. Então ele tem esses sensores externos, mas também na unidade aqui interna também tem sensor de temperatura e umidade. E também tem um índice de calor, então você vai ter essas duas informações aí, tanto externamente quanto dentro da sua casa. E já que eu comentei aqui sobre esse painel solar,
ele não é para fazer o carregamento de baterias. Como eu disse aí, nem é ideal utilizar com baterias recarregáveis. Esse painel solar é para medir o nível de radiação solar, que seria o quê? Quantos watts por metros quadrados que está sendo fornecido ali pelo sol naquele momento. Mas para você saber também aí, se por exemplo o céu está muito nublado ou não. Vamos dizer que é meio-dia, mas a radiação solar está muito baixa, provavelmente significa que às vezes aquele tempo está muito nublado. E aqui na parte superior tem um sensor para fazer a medição da precipitação de chuva. O que vai ser isso? Ele vai medir quantos milímetros está chovendo naquele momento, né? Então as gotas de chuva vão pingando aqui e ele vai fazendo a medição de milímetros. E aí ele vai te dar quantos milímetros por hora que está sendo aquela chuva. Então você vai conseguir saber se está forte, se está fraca e o momento que começou a chover. Por exemplo, começou a chover, você pode ter uma notificação aí, ó, tá chovendo tantos milímetros e aí tais janelas estão abertas. Além disso, também com o sensor de temperatura você vai ter o ponto de condensação de água. Aqui tem todos esses sensores, né, que são importantes para que você tenha uma previsão do tempo na sua própria casa. Isso é muito interessante, gente, porque acontece muito de você olhar ali a previsão do tempo e falar, está chovendo, aí você olha e não tem chuva. Ou então está chovendo na sua casa e a previsão do tempo está mostrando como nublado. Por quê? Aquela previsão do tempo que você pega na internet, pega de uma estação que às vezes está um pouco longe da sua casa. Está na sua cidade, mas não está próximo da sua casa. Aqui não. Você vai ter uma previsão real, porque está sendo feita na sua própria casa, tá? Esse módulo ele é todo em plástico, inclusive lá no manual informa que não é para ser feito nem instalação aqui em base de metal, até por causa de raios, né? Como vai estar muito alto, se você colocar uma base de metal, vira um para-raio e, consequentemente, você vai queimar os seus sensores, tá? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre esse módulo interno. Como que ela funciona? Vai conectar na sua rede. Nas configurações dela, você coloca lá as informações de 2 sites que são aí gratuitos, né, para você enviar essas informações da estação. Um seria o Weather Underground e o Weather Cloud. Os dois eu vou mostrar quando eu chegar lá no computador, tá? E aí eu mostro todas as informações, inclusive um pouco dessa integração no Home Assistant. E no caso de Alexa e Google, se você utiliza o Home Assistant, você consegue exportar alguns desses sensores lá para os assistentes de voz. Lembrando que eles não são compatíveis com todas essas informações, mas algumas você consegue. Então aqui a gente tem a temperatura que a estação meteorológica está medindo, a umidade, você tem aqui a direção do vento e a velocidade. Aqui você vai ter o ponto de condensação da água, qual a sensação térmica, né? No caso aquele índice de calor. Na verdade ele mostra a sensação térmica e o índice de calor, que são duas coisas diferentes, porque o índice de calor é utilizado no calor, como o próprio nome diz, e a sensação térmica é mais utilizada para o frio, tá, gente? Por isso que existem esses dois valores diferentes. Aqui nesse caso é a velocidade do vento e a velocidade média do vento. Se você utilizar lá no site, também tem a velocidade de rajadas de vento. Desse lado você tem quantos milímetros de chuva, a previsão do tempo, né, com esses desenhos. Aqui a pressão atmosférica, né, ali medida pelo barômetro, e data e hora com o dia da semana. Além disso, você tem a fase lunar, o índice de ultravioleta e também aqui embaixo qual é a radiação solar, que é medida em watts por metro quadrado. Desse lado você tem as informações internas do ambiente, que são medidas por essa própria telinha aqui. Então ela tem aí 26,5 graus, né, temperatura interna, umidade e aqui o ponto de condensação da água, só que do lado interno, né. Essa telinha, ela tem aí esses pezinhos para você colocar às vezes em cima de uma mesa. Tem também 3 parafusos aqui, caso você queira pendurar numa parede. A alimentação dela pode ser com 3 pilhas do tipo AA e também acompanha uma fonte de energia que você pode fazer a ligação direto na tomada. Aqui na lateral ela tem vários botões, porque você pode configurar alarmes para que ela soe. Por exemplo, a temperatura ficou muito alta ou tantos milímetros de chuva, né, estão acontecendo naquele momento, ela dispara o alarme para você ter essas informações. Isso eu achei bem legal também, porque você não precisa de somente acessar essas informações fazendo uma automação, por exemplo, no Home Assistant, e se você não usa o sistema,
dá para fazer tranquilamente, ter esse tipo de alerta aí de vários tipos. Então aqui é uma central bem completa, tem muita informação. Vamos agora para o computador, que eu vou mostrar para vocês todas as informações lá que a estação meteorológica fornece, tanto no Weather Cloud, que é um site de estação meteorológica, e no Weather Underground. E um detalhe, esses dois sites, você pode ter essas informações até a nível público. Vamos dizer que você tem um vizinho que acessa essas informações desse site também, e aí ele coloca o código da sua estação meteorológica, ele também tem aquelas informações. Isso é muito bom, porque vamos dizer que você tem aqui a sua casa, você quer compartilhar com seu primo que mora do lado, sua mãe que mora do lado, para ela também tem essas informações meteorológicas, e aí nem todo mundo precisa comprar, porque como são casas próximas, vocês vão poder compartilhar essa mesma estação, tá bom? Além disso, também eu vou mostrar lá agora como que é feito a integração direto no Home Assistant. Primeiramente, aqui você tem a opção do Weather Cloud e também tem a opção aí do Weather Underground. No caso, vamos começar primeiro pelo Weather Cloud, né, que é um serviço gratuito. Então, lá nas configurações da sua estação meteorológica, você coloca ali as informações da Weather Cloud para que ele envie as informações para cá. Então, primeiro eu tenho aqui os meus dispositivos, a minha estação meteorológica está aqui. A última atualização dela, vocês podem ver que foi há 3 minutos atrás. Geralmente é de 5 em 5 minutos, podendo ser menos, tá? Dependendo ali do que acontece nessas leituras dos sensores da estação. Mas então tá aqui, ó, desde o dia que eu coloquei ela, foi no dia 15 de março, tem várias informações, a cidade que ela está localizada, as coordenadas e tudo mais. Esse modelo aqui não influencia, tá? Inclusive no manual fala aí o que você vai ter que utilizar. Então a gente tem aqui, ó, qual é a temperatura atual? 32 graus, tá bem calor hoje, né? Com a sensação térmica de 34 graus. Tem aqui a velocidade do vento, a pressão atmosférica, né, o pôr do sol, o nascer do sol. Isso aqui já são informações da própria Weather Cloud, tá? E aqui a gente tem as informações da própria estação. Então tem aí a temperatura em 31,8, né? Ali estava marcando 32 porque era um arredondamento. Tem aí a média, mensal e anual, então de todos os sensores tem isso. A umidade, pressão atmosférica, o ponto de orvalho, que seria o ponto de condensação da água. Então aqui tem a sensação térmica e o índice de calor. E essas informações são da estação, né, que ela está na área externa da casa. Mas também aquela telinha dele marca a temperatura e também tem um índice de calor interno que vocês vão ver daqui a pouquinho. Quantos milímetros de chuva, intensidade da chuva, né, quantos milímetros por hora. Tem aqui a opção de radiação solar, como está, tá vendo, 1.259 watts por metro quadrado. E também tem aí o índice de ultravioleta, que está até alto um pouquinho, está 5,6, ele está começando a ficar em vermelho aí. Essas são as informações da estação. Você também tem informações aqui sobre o vento, né? A velocidade do vento, a velocidade média do vento, a rajada máxima de vento aí, e também a direção e a direção média desse vento. Inclusive, isso aqui é algo bem legal, ó, tem a distribuição do vento, para vocês saberem para onde vem, qual a direção até que venta mais. Nesse caso aqui, vocês podem ver que é mais aqui para o oeste, né? E a velocidade média do vento também, vocês conseguem ter uma noção aí de como está isso aí. Aqui são sensores do interior, né, daquele módulo principal que tem a telinha ali, então também tem a temperatura interior, o ponto de orvalho, né, o ponto de condensação de água, o índice de calor interior. Então isso aqui é muito bom até para você fazer automações, né, como eu mostro lá naquele meu vídeo de índice de calor, e a umidade do interior. E tem até aí, ó, o índice de conforto térmico. Além disso, você tem aí um gráfico, você pode selecionar por dia, por semana ou por mês, temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade do vento, a direção do vento, chuva. Se eu colocar aqui os dados por semana, teve um dia que choveu um pouco mais. Tá vendo? Já tem 2 dias de chuva aqui, ó, 34 milímetros por hora. Então tem aí também a radiação solar e o índice ultravioleta. Bem interessante, né, para você ter esses dados todos aí, diário, semanal ou até o mensal. No meu caso eu tenho poucas informações que eu coloquei há pouco tempo a estação. Só um detalhe, tá, que isso aqui, os gráficos são todos do Weather Cloud,
Mas para a gente usar no Home Assistant, a integração não é a Weather Cloud, seria a Weather Underground, tá? Vai ser por aqui que a gente vai integrar no Home Assistant. Então, primeiramente, você precisa fazer as configurações aqui para depois utilizar lá no sistema. Mas aqui, vamos dar uma olhada. E aqui tem, então, ó, os meus dispositivos e as chaves API. Você vai precisar de criar essa chave para usar no Home Assistant, tá? E aqui em meus dispositivos, eu tenho aqui a minha estação meteorológica. No caso, ele tem esse código, todas as estações dentro do Weather Underground tem aí um código. Isso aqui é público, tá? Então, se vocês quiserem chegar aí e tentar acessar a minha estação, vocês conseguem ver as informações. E aí tem as mesmas informações, só que aqui é um pouco diferente no Underground, tá vendo? Tem aí a temperatura, a sensação térmica aqui, ó, 31.3, o ponto de condensação de água, a rajada de vento, pressão, as mesmas coisas, tá? Localização. Então tem aqui embaixo também, ó, ponto de condensação de água, a velocidade do vento, a pressão atmosférica, radiação solar, como que tá vendo? Tá bem alta. O índice de ultravioleta tá em 6, tá começando a ficar já laranja. Precipitação de chuva. Deixa eu mostrar para vocês um pouco desse gráfico, que é o seguinte. Você pode ir deslizando o mouse aqui, ó, e ele vai mostrando como estava cada sensor naquele horário aí que você vai passando o mouse, ó. Então você pode ter uma noção melhor e até casar essas informações. No caso, eu vou colocar aqui no dia 15, foi o dia que eu instalei a estação e choveu naquele dia por coincidência. Então vocês conseguem visualizar uma coisa que é o seguinte, você tem aí, ó, 5, 6 milímetros, 7 milímetros de chuva. Então aqui, ó, choveu desde 9 horas da noite, mais ou menos, aqui, ó, 9h09, até as 10 horas da noite. E aí, como já era noite, não tinha radiação solar nem índice ultravioleta, tá bom? E aqui a gente vai utilizar essas informações dessa estação do Weather Underground para o Home Assistant. Isso eu vou utilizar essa integração aqui, ó, Home Assistant Underground, né, PWS. Então aqui tem todas as informações do que você vai precisar, inclusive aqui, ó, basta você criar um sensor, plataforma W Underground, PWS. Essa API Key é aquela que eu mostrei para vocês que você precisa criar na sua conta de usuário. E a estação ID seria esse código aqui que vai ser gerado para você aí no momento que você instalar a sua estação meteorológica. E aí você tem aqui, ó, número de precisão e quais os sensores que você vai monitorar lá no Home Assistant, tá? Aqui embaixo tem informação de todos os sensores. Eu quero monitorar, por exemplo, a radiação solar. Então basta você vir copiar aqui, ó, Solar Radiation e colocar aqui nos sensores que você quer que apareça no Home Assistant. Consequentemente, aqui no seu Home Assistant eu fiz aqui um rápido dashboard para demonstrar um pouquinho. Você tem aí a previsão do tempo no dia, tá? Isso aqui já é gerado pelo próprio Weather Underground, então ele faz essa previsão baseado nas informações da sua estação meteorológica. Tem aí as temperaturas, então eu coloquei aqui, ó, temperatura, o ponto de condensação de água e o índice de calor, no caso externo. E aí eu gerei esse gráfico. Tem também aqui a umidade da estação meteorológica, a velocidade do vento, o índice de ultravioleta, que vocês podem ver que está em 6 agora, e a rajada de vento, quanto que está. A título de curiosidade, coloquei todos os outros sensores aqui, ó, taxa de precipitação da chuva, então quantos milímetros por hora. Isso é bom para a gente saber se está chovendo mais forte ou mais fraco, né? Temperatura mínima registrada no dia de hoje, a máxima, o último horário que ele puxou as informações, então aqui no caso é 1 minuto atrás, às vezes acontece de ser de 5 em 5 minutos, dependendo de como a estação meteorológica vai fornecer os dados, tá bom, gente? Qual a cidade, a precipitação hoje, a probabilidade de chuva, nesse caso já vem do Weather Underground, também baseado nas informações da sua estação. Intensidade da precipitação, pressão atmosférica, tem aqui, ó, radiação, o vento frio, né, a média da velocidade do vento hoje é 2 km, a direção do vento e a elevação, né, quantos metros aqui, no meu caso é mais ou menos 900 metros de altitude. Então isso são as informações que a gente consegue checar e retirar da estação meteorológica. E claro, a partir daqui a gente vai fazer automações aí do jeito que a gente pensar. Por exemplo, começou a chover, você manda a Alexa, um Google Assistente, dá um aviso de voz aí para fechar as janelas, que tais janelas estão abertas.
Mas então, galera, o que eu achei aí dessa estação meteorológica? Primeiramente, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de informações, né? Essa telinha, apesar de ser uma tela mais simples, com as informações fixas ali, não dá para você mexer muito, tem tudo que você precisa, então você não tem necessidade de colocar lá no seu dashboard o tempo todo, vamos dizer, no Home Assist, se você não tiver, dá para utilizar perfeitamente. Isso aqui é muito bom com esses alarmes sonoros aí que eu comentei, né? Então, é um produto que eu gostei muito, me surpreendeu e principalmente agora eu posso integrar no meu sistema. Então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!